do início a um estudo em Filipenses. Minha esperança é que vocês tenham passado tanto por esta carta, que vocês também tenham aprendido a amar esta carta. Todas as cartas de Paulo são cartas maravilhosas. Os ensinos, irmãos, são ensinos que nós sabemos, não duvidamos, que são ensinos inspirados pelo Espírito Santo. É coisa de Deus, porque é a Bíblia. Então não olhemos para Paulo. É claro que a personalidade dele vai aparecer. A igreja de Filipenses, como ela era, nós vamos ter uma ideia. Nós vamos ter assim o perfil desta igreja transparecendo sim ao longo da carta. Tá? Mas o propósito mesmo é que nós exploremos as riquezas que nós precisamos conhecê-las. Riquezas eternas. Tem muitas cartas aqui de Paulo. Eu nunca passei com a igreja aqui, por exemplo, na carta aos Romanos. Futuramente, se o Senhor o permitir, eu farei, ou outro o fará. Tem a carta aos 1 Coríntios, tem a linda e bela carta aos Colossenses, que é quase semelhante à carta aos Efésios. Já dei para vocês Efésios, 1 Tessalonicenses. Essas cartas são preciosas, irmãos. Além das cartas gerais, escritas por Tiago, Pedro e João. Mas hoje eu quero introduzir esta carta tão preciosa. Eu tenho eu acho que os 3 livros escritos a respeito desta carta por Martin Lloyd Jones. Já li um tempo atrás, pretendo reler novamente porque ele é incrível. Ele foi incrível nos seus ensinos a respeito desta carta. E o que é bom, que qualquer expositor da Bíblia, nós temos que pegar para nós. Nós temos que extrair o que é melhor desses grandes homens que o grande Deus usou. Mas eu quero trazer a carta no meu esforço. A luta para a compreensão e organização de uma carta como esta é grande, irmãos. Não é fácil a compreensão nítida. Às vezes a gente passa por um livro, né? E a gente gosta desse versículo, daquele outro versículo ali. Nós somos assim. Mas nós não podemos pegar o livro de Deus e escolher os versículos que nós amamos. Tá? Claro que temos os versículos que amamos. Essa carta, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades. Alegrai-vos no Senhor. Tudo isso, esses versos, eles devem fazer parte da nossa vida. Devem ser colocados na nossa casa. Vocês, mulheres, devem escrever esses versículos e colocar na cozinha, quando estiver lavando louça, quando estiver fazendo comida, quando estiver lavando roupa, coloque esses versículos para serem decorados. Os homens também, quando estiver sentado, ou mesmo leve consigo um versículo desse, para memorizar, para que vocês guardem a palavra de Deus no coração. Filipenses é cheio disso. Outro detalhe, irmãos, por que eu escolhi esta carta para trazê-la para vocês em seus ensinos, é o seguinte, é que esta carta é, por dizer, a carta de amizade,
a carta íntima de Paulo a uma igreja. Eu diria para os irmãos que a igreja de Filipos foi a igreja pessoal, a igreja de amizade de Paulo. Ele vai mostrar os motivos aqui. Mas essa igreja foi uma igreja que não se separou de Paulo. Tem alguns obreiros que quando abrem uma igreja, depois a igreja esquece deles. Mas a igreja de Filipos não esqueceu do apóstolo. Não. Ela acompanhou Paulo em todos os aspectos do ministério de Paulo. Isso é muito importante, irmãos, para o momento agora. O momento grave, o momento difícil, o momento de angústia. Os irmãos sabem o que é angústia. É aquele momento que a gente não sabe o que fazer. Você olha para os quatro cantos ao seu derredor e diz: eu não tenho o que fazer. Como escapar de uma angústia dessa? Pessoas às vezes abandonam a gente, esquecem do amor que a gente dedica para eles, começam a atacar a gente. E você vai reclamar? Não. Nós, os obreiros, temos que ficar quietos e só orar. Nossa defesa é Deus. Nem todo mundo vai compreender o ministério. Nem todo mundo. Porque não temos defesa. Não temos que procurar advogado. Não temos que atacar, jogar na face da pessoa o que fizemos ou deixou de fazer. Nós esperamos em Deus. Porque em tudo Ele quer nos ensinar. Com a igreja de Filipos, entretanto, Paulo não teve apenas um amigo lá dentro. Ele não pegou o irmão Manuel, por assim dizer, da igreja batista em Filipos, para ser um amigo dele. Foi toda a igreja. Ela acompanhou Paulo nas suas lutas. O que Paulo passou, irmãos, eu nunca passei. As angústias de Paulo foram tremendamente maiores do que a minha. Paulo foi preso. Os irmãos vão perceber aqui que quando ele escreve esta carta, ele está preso. Ele está preso. E ele compartilha isso com a igreja. Ele não fica choramingando, não. Olha, irmãos, estou aqui, procura um advogado para mim, procura um meio de me tirar daqui. Ele não faz isso. Ele estava preso por amor ao Evangelho. Noutra parte ele diz, prisioneiro de Cristo. As algemas eram do Senhor, não era daquela justiça romana. Olha, outro detalhe, ele está compartilhando com a igreja a alegria dele. A alegria dele. Diz, alegrai-vos no Senhor. O que eu sinto, em outras palavras, eu quero que vocês sintam também. E é impressionante, irmãos, o quanto Paulo expõe a glória de Cristo nesta carta. Paulo não tinha interesse nele. Ele não tinha interesse em se vangloriar, mostrar que ele era melhor do que os outros apóstolos. Não. Paulo era consciente de que tudo o que acontecia com ele era originado da graça. Era algo gracioso de Deus na vida dele. Então, sendo um pouquinho mais prático, eu diria para os irmãos que esta carta é a carta, vamos dizer, que incentiva uma igreja a ser participante da luta de um obreiro. Como uma igreja deve unir-se ao pastor. Como a igreja deve lutar com ele. Se temos poucos irmãos, não importa. Todos juntos, numa só causa. Não tem maior sofrimento, irmãos, e tristeza,
do que quando alguém está sozinho na luta. Não tem. Paulo lamentou por alguém que o abandonou. Foi Demas, quando ele estava no auge da luta. Demas o abandonou para participar do mundo. É tão bom. Paulo não estava dizendo, vem para cá e fica aqui na prisão comigo. A participação indica que você sofre com a pessoa. Nós não estamos lutando à toa. Nós não estamos lutando por uma causa de homem. Nós não estamos lutando por uma causa batista de Davi Sena. Nós estamos lutando pela causa do Evangelho. Se fosse meramente uma igreja, as coisas seriam diferentes, irmãos. Se fosse apenas para organizar um grupo e ter um grupo cheio aqui, seria totalmente diferente. Isso é a formação de um clube, onde eu gosto, o grupo que eu gosto, aquele grupo seleto, um conversa com o outro, aquele outro grupo que você admira mais, mas não é isso. Nós estamos envolvidos numa luta tremenda contra as trevas. E uma igreja amadurecida, ela é participante disto. Foi isso que Paulo queria da igreja. Então, quando ele mandou esta carta, ele não mandou com a intenção de dar doutrina, de ensinar a igreja. A igreja era ensinada. Não foi semelhante à carta aos Romanos. Não foi semelhante à carta aos Gálatas. Não foi uma carta de repreensão. Foi uma carta de cuidado, de uma amizade incrível, de um pastor terno como era Paulo, cuidando daquela igreja, para que os irmãos continuassem daquele jeito. Um pastor morre, como Paulo morreu, mas uma igreja continua e continua. É assim, queridos irmãos. Então, meu incentivo, o meu desejo é que o mesmo que teve no coração de Paulo em relação à igreja de Filipos, seja também o meu desejo para com esta igreja aqui. Eu posso dizer que vocês não abandonaram a obra na hora de maior angústia que nós passamos. Vocês ficaram firmes e fiéis ao Senhor. Eu dou louvores a Deus. Vamos então para a carta? Porque vai dar a impressão de que eu estou choramingando, né? Não, vamos à carta. Eu quero passar aqui o que eu chamo de esboço da carta. Os irmãos todos estão com suas Bíblias abertas. Os irmãos vão perceber que o tema central da carta é alegria. Ora, irmãos, quando nós ouvimos falar de alegria hoje, é aquela alegria banal. O mundo hoje vive de festa. Foi exatamente isso que eu conversei com o irmão Antonino. Não é só aqui em Ribeirão Preto, não. É em todo lugar. O povo quer festa. O povo quer uma igreja que conceda festa. Eles acham festas em músicas, em danças, em aniversários, em churrascos. Eles acham festa em tudo, até um culto para eles é festa. Porque podem pular, podem sentir bem. Eles querem um Deus de atração, um Deus que mexe com sentimentos. Eles querem isto. Para o mundo isso é alegria. Mas eu chamo essa alegria, sabe, como um gelo. Você tira o gelo do congelador e põe fora. Demora um pouco, vira água. Essa alegria é igual fumaça. A fumaça sai do fogo, não demora muito, ela desaparece. É como uma neblina, irmãos. Some. É como o orvalho, de manhã está ali, de repente está tudo seco, não tem mais. Esta é a festa do mundo hoje.
Todos querem sentir bem. É o caminho que a população tomou, que Satanás apontou para eles. Eu não quero sentir aperto. Eu não quero sentir angústia. Eu quero sentir bem. Eles estão atrás de um Deus que é vapt-vupt. Eles estão atrás de um Deus que resolve o problema assim imediatamente. Tudo hoje é na base de um toque. Quando eu quero alguma notícia, eu vou no computador. Quando eu quero informação de algum remédio, vai na internet. O Google dá tudo que a gente precisa. Mas na vida cristã não é assim. Não. A vida cristã é algo sério. Por isso que Pedro falou, para a gente ficar sóbrio. Então, muitos concebem vida cristã como tristeza. Eu não gosto disso. Isso é sofrimento. A gente sente mal. Mas não é verdade. Aqui está Paulo, irmãos. Onde ele estava? Ele estava na prisão. Ele queria sair. Paulo não queria ficar preso. Os irmãos vão perceber aqui, que no seu escrito, ele estava dizendo, eu quero encontrar vocês. Eu quero voltar aí. Claro que ele falava, consciente de que a vontade era de Deus, não dele. É bom que a gente saiba disso, queridos irmãos. Então, vamos examinar isto, porque Paulo estava preso. E um homem preso, não é triste? Imagina você ficar preso. O que você vai fazer? Porque eu estou aqui. Eu gostaria de estar com minha família. Imagina o irmão Jailson preso. Sem causa nenhuma, sem motivo justo dele estar preso. Há injustiça nessa prisão dele. Mas ele está lá, ele está angustiado. Ele gostaria de sair. Ele gostaria de estar com a família dele. Ele gostaria de trabalhar e sustentar seus filhos e esposa. Esse é o pensamento de um homem. Mas estava um homem aqui, irmãos, pregador do evangelho, um homem de um caráter santo e puro, pregando a verdade, querendo o bem de todos, querendo a conversão, falando a verdade, pregando a realidade eterna, e de repente ele é preso. E os irmãos sabem as circunstâncias por que Paulo foi preso. Olha, ele era perseguido pelos judeus, o povo da nação dele, que ele amava aquele povo. Ele fala em Romanos que ele orava continuamente pela salvação daquele povo, mas os líderes religiosos o perseguiam, não amavam Paulo. Foi preso pelo sistema romano de prisão, ficou lá. Não é motivo de tristeza? Quando alguém chega falando, fulano de tal foi preso, é uma tristeza, vamos pedir para ele. Paulo não pediu nenhuma vez, ore para que eu seja livre. Ele ansiava isso. Ele diz o quê? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Regozijai-vos. Incrível, irmãos. Uma coisa que eu quero que vocês saibam, que é totalmente diferente do sistema moderno de igreja. Totalmente diferente, irmãos. Na Bíblia, Deus dá ordens. A Bíblia manda fazer. Você está triste em sua casa? A Bíblia manda você ficar alegre. A não ser que você não é crente. Porque se você é um crente, você vai obedecer. A Bíblia não espera eu sentir. A Bíblia não espera o tempo melhorar para eu sentir. A Bíblia manda eu fazer. Porque a Bíblia está dando ordem. Está fazendo você agir pela fé. É isso que a Bíblia faz. Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo, alegrai-vos. Está mandando Dona Rose alegrar. Rosimeire, Gessé, Virgínia, os irmãos, todos. Alegrem. Incrível isso. É completamente diferente do sistema religioso de hoje. Que eles criam um ambiente de alegria. Porque se não houver esse ambiente de alegria, para eles tudo é tristeza. Eles querem sentir a presença de Deus.
Nós não procuramos isso. Nós sabemos que Ele está presente, tudo pela fé. Vocês não vê Deus aqui, vem? Não. Vocês nem sentem isso. Mas nós, pela fé, entendemos essas coisas. Essa é a fé cristã. Então, irmãos, esse é o emblema, esta é a essência da carta aos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Eu quero então passar para os irmãos o texto-chave. E os irmãos sabem, sim, que o texto-chave é o mesmo que eu tratei aqui. Vamos para o capítulo 4, versículo 4. Eu quero que nós aprendamos esse versículo. Eu quero, no domingo que vem, perguntar quantos dos irmãos aqui sabem esse versículo de cor. Tá? Capítulo 4, versículo 4. Vamos falar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Parece que a tradução de vocês, sendo atualizada, eu estou com a versão corrigida, ela está com aquele outro verbo, alegrai-vos. Mas é a mesma coisa. Vamos falar juntos então. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os irmãos estão vendo aqui sentimentos? Não. Estão vendo ordem. Esse é o versículo central da carta. Quando vocês pensarem em Filipenses, quando vocês entrarem na sala de Filipenses, vocês vão olhar para as paredes desta carta e vão ver sempre esse quadro, um quadro de alegria, crentes alegres. O versículo aqui, alegrai-vos no Senhor, não em Paulo, não porque eu tenho um líder religioso, não porque eu tenho alguém que me entusiasma, é o no Senhor. Está vendo aqui? Vamos então, irmãos, Paulo queria vê-los. Esse é o propósito da carta. E ele queria o quê? Ele queria, primeiro, estimular firmeza na coparticipação do Evangelho. Esse é o propósito da carta. Ele queria fazer isso. Vocês começaram? Continuem. E aqui, irmãos, é tão importante, porque eu já vi muitos começando, né? Ou firme, eu creio nisso, eu creio naquilo, é muito entusiasmo, até alegra o coração da gente. Mas não demora muito, o fogo apaga. É igual fogo de palha, né? Você coloca a palha ali, mas não depende daquele fogo para esquentar uma água. Não, porque vai apagar. É bom aquele fogo que é contínuo, né? Aquele fogo que não apaga, direto. Você pode contar com aquele irmão no culto de oração, no culto de manhã, culto à noite, orando em casa, orando pelo pastor. Pastor, não desanime. Às vezes eu ouço isso, pastor, não desanime. Deus guarde o pastor para que ele não... É muito bom isso, irmãos. Alegra a gente ver que tem irmãos que estão unidos e o fogo deles não apagou, continua. Esse é o propósito, faz parte desse propósito desta carta. Segundo lugar, e vocês vão ver isso especialmente no capítulo 2. Paulo entusiasma a manter humildade. Isso aqui é importante. Humildade. Uma igreja humilde é uma igreja que anda. É muito prazeroso isso, irmãos. Manter aquele espírito de humildade. Humildade na Bíblia não é pobreza, irmãos. Às vezes a gente fala que aquela família é uma família humilde, mas nós estamos pensando na condição financeira daquela família. Não. Pode ser riquíssimo e manter um espírito de humildade. Humildade na Bíblia é imitar Jesus, como vocês vão ver no capítulo 2. É aquela atitude de servir a Deus. Eu estou na igreja porque eu quero servir Jessé. Eu quero que ele cresça. Você vem para a igreja porque alguns falam assim, eu vou para aquela igreja por causa de Deus, mas não vou por causa daqueles irmãos lá que eu não gosto deles. Isso não é espírito de servo. Tá? Não. Eu vou para a igreja porque eu amo os irmãos. Eu quero o bem deles. Eu quero que a minha vida construa a vida deles. Nós somos servos, irmãos. Servos uns dos outros. É assim que nós devemos fazer.
ao sair de casa, sair com esse espírito. Eu quero ser uma bênção. Eu quero chegar na igreja. Eu quero que todo mundo que chegue ali, se tem um visitante chegando, eles possam ver na minha vida que eu estou ali para servir. Eu não estou para ser servido. Tá? Em outras palavras, você é um tipo de um garçom dentro da igreja, em que eu posso servir. Pastor, em que eu posso orar. É tão bom. Pastor, em que eu posso trabalhar aqui. Eu posso fazer alguma coisa pela igreja, para o bem da igreja. Olha, irmãos, está faltando esse espírito que Paulo entusiasma a igreja em Filipos no capítulo 2. Em terceiro lugar, Paulo preocupa também com o espírito de heresia que entra na igreja. E aqui, irmãos, é o detalhe desses dias. Tá? Eu acho que nós não podemos dormir nesse ponto, né? Paulo diz, cuidado, a heresia vem. Na igreja de Filipos, o maior perigo era a heresia judaica. Vocês vão ver isso no capítulo 3. E Paulo cuida. Hoje, irmãos, nós temos perigos tremendos querendo invadir aqui. Querendo, vamos dizer assim, destruir a igreja. Satanás não para. Enquanto você está dormindo, ele não para, ele não vai dormir. Enquanto você está tranquilo, Satanás não está. Ele vai lutando para destruir uma igreja fiel. Tá? Quando ele vê que pode parar você, ele vai parar. Tá? Então, Paulo no capítulo 3 trata sobre isto. E por fim, manter um espírito de unidade. Esse é o quarto propósito desta carta. Manter o espírito de unidade. O que é isso? Vocês mantiveram a atitude fiel, de colaborar, de servir, de ajudar de forma missionária. Mantenham esse espírito. Tá? E Deus vai cuidar de vocês. Que maravilha, irmãos. E agora, o esboço. O esboço seguirá o mesmo ritmo daquilo que eu falei no propósito, tá? Mas o esboço, a gente tem que compreender que ele tem, vamos dizer assim, mais coisinhas envolvidas nelas. Por exemplo, o capítulo 1. Vocês vão ver que o capítulo 1, Paulo vai lutar para incentivar os irmãos na batalha pelo Evangelho. Encorajar os irmãos. Batalhe pela causa do Evangelho. O Evangelho moderno, irmãos, não tem valor nenhum. Não tem luta contra isso que vocês estão vendo aí. Satanás não luta contra o Evangelho pentecostal. Não há motivo. Satanás não luta contra o Evangelho da nova era. Satanás não luta contra esses cultos que tem modernos. Não. Eles estão fazendo o que ele quer. Satanás tem medo da verdade. Ele não tem medo de ver gente pulando dentro de uma igreja, batendo palma, saltitando, gritando. Não. Ele tem medo da verdade. E quando uma igreja é erguida por Deus para pregar o Evangelho, quem Satanás vai atacar? Nós estamos pensando numa igreja. Agora pense em você que pertence a essa igreja. Você diz, pastor, Senhor, eu quero firmar minha vida. Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Eu quero estar junto com a igreja. Eu quero estar junto com o pastor, batalhando por esta causa. O que Satanás vai fazer? Ele vai atacar você. Você fala, eu quero vir. Eu quero estar junto com o pastor, com a família dele, orando. Satanás vai atacar você. Então, irmãos, se não houver luta, Satanás sai vitorioso. Satanás não entrega os pontos, irmão. Não. A luta contra o mal, se não for persistente, a gente não vence.
Outro detalhe, é isso que nós vemos. Então ele começa o quê? Ele começa aqui no capítulo 1, dando a saudação. Os irmãos vão ver aqui, pretendo entrar nisso hoje, nessa saudação, versículos 1 e 2. Aí, depois do versículo 3 até o versículo 11, Paulo ora pela igreja. Mas nós vamos ver por que ele ora. Os irmãos vão perceber como é maravilhosa essa compreensão de Paulo a respeito de uma igreja. Quais são as intenções dele? E eu gostaria muito que a igreja envolvesse nesse espírito. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre a prisão dele. E é importante, ele vai tratar disso no capítulo 12, até o versículo 26. Por que ele foi preso? Os irmãos vão perceber que Paulo foi preso por causa do evangelho. Aqui no Brasil, irmãos, incrível, mas poderá chegar aquele momento em que elementos ladrões, assassinos, perversos, ficam do lado de fora e homens de Deus sejam presos. Acontece isso em Cuba. Se você for para Cuba e pregar o evangelho, você que é preso. Os perversos bandidos ficam fora. O mundo é assim, irmãos. O mundo é do diabo. Os irmãos inspirem nesse pensamento na crucificação de Cristo. Foi o que eles fizeram. Pegaram Barrabás, libertaram e prenderam Jesus. É esse pensamento que nós vamos ter. Não confie no mundo, não. Foi assim com Paulo, naqueles dias. Prisioneiro por amor do evangelho. Mas vocês vão perceber aqui, que Paulo não vê nisso nenhum motivo para um pessimismo. Não, ele vê, a minha prisão resultou em bem. A minha prisão resultou em que Cristo está sendo glorificado. A minha prisão resultou no fato de que fulano de tal se levantou para pregar o evangelho. Até hereges levantaram para isto. É o que Paulo trata aqui. E, finalmente, no capítulo 1, Paulo trata de quê? Ele dá uma exortação à igreja, para que a igreja entre em combate também. Combatente. Nós hoje somos medrosos demais, irmãos. Nós temos medo, o povo hoje tem medo. Nós queremos amizade. Nós não queremos que ninguém fale conosco. Chama a atenção da gente, por isso que a igreja hoje é desprezada. Eu vejo, irmãos, pelo Facebook e até pelo YouTube, como a igreja local é desprezada. Ninguém quer um pastor para pastorear a vida. Ninguém. Eu quero ficar em casa e ser um crente lá mesmo. Eu não quero contribuir, dar meu dízimo, eu não quero nada disso. Eu vou ficar em casa, eu não quero ninguém intrometendo na minha vida. Mas a igreja não é, os irmãos vão perceber que a igreja é um ajuntamento de santos, é um grupo de combatentes, é um grupo de heróis na fé, onde homens que estão mais fracos, o mais forte ajuda. Então aí está a irmã Rose, ela está fraca na fé, mas alguém liga, porque a irmã está assim. É tão bom ver isso. É tão bom ver a irmã Rosa ali, animada, fiel, e vendo uma irmã ali, vamos levantar, você está errado. Hoje ninguém quer isso, irmãos. Mas Paulo fala de combate. Paulo fala de combate. Se você não quer ser combatente, esqueça. Procura uma igreja onde você pode se sentir bem. Porque a igreja é um combate pela causa do evangelho. Tem milhares de pessoas enganadas. Milhares. Essa semana, eu fui fazer o exame da vista. Porque quarta-feira agora eu vou fazer uma cirurgia desta vista aqui. Uma cirurgia na retina. Eu quero que os irmãos orem. Porque eu preciso dessa vista, né? Como todos nós precisamos. Mas enquanto estava sendo examinado pela enfermeira, eu pude falar um pouco com ela. Uma jovem, eu percebi que ela precisava da minha atenção. Quando eu comecei a falar com ela, aí ela abriu o coração para ela, as angústias que ela está passando.
ela disse que ora sempre, ora, mas não é crente. Aí eu perguntei, para quem você está orando? Mas não é para Deus? Os irmãos percebem como há uma falta, há uma ignorância bíblica hoje. Aquela moça está cheia de problema, conflito, angústia na vida, e ela não percebe que o problema dela não foi ocasionado por outra pessoa, foi por ela. Então o Deus que eles concebem na mente tem que vir e resolver o problema. Está vendo aqui? Mas Deus não resolveu. É isso que o povo pensa hoje. O povo está longe da verdade, irmãos. Longe. Então tem que ter uma igreja que é assim, combatente. Então começa dentro da igreja, um com o outro. Por que você não veio à igreja? Por que você está faltando? Nós não queremos censurar os outros, nós não queremos perder a amizade, nós não queremos que fulano de tal feche a cara com a gente. Não, mas a Bíblia fala, é o combate, um ajudando o outro. Nós estamos em guerra, e na guerra os irmãos sabem, quando um soldado está ferido, o outro corre lá, um junto, vamos levar para a enfermaria. É assim, queridos irmãos. Vamos para o segundo capítulo. No capítulo 2, os irmãos vão ver, tem a mesma quantia de versículos. Mas Paulo envolve aqui, irmãos, e qual é o propósito dele? Humildade. Eles mantêm atitude igual a de Cristo. Mantém. Queridos irmãos, se tem alguém que eu preciso lembrar constantemente é do meu Senhor. Aquele amigo invisível. Aquele que deixou o céu. Que veio à terra. Veio para me servir. Eu não sou nada. Eu era um pecador miserável. Eu era um servo do pecado. E ele veio para me tirar disto. Quem eu devo imitar? Quem? Eu devo seguir o padrão deste mundo? Eu devo cheirar esse perfume diabólico que está espalhado por aí? Não. Eu devo imitar o meu Senhor. Humilde, servo. Eu sou servo dele. Um dia eu terei que prestar contas do meu trabalho. Um dia, cada um de nós terá que enfrentar a face do juiz. Não para a salvação, mas para o nosso trabalho aqui, queridos irmãos. É importante que nós façamos isto. Um espírito de servo. E Paulo estimula isso. E ele até inclusive coloca 2 homens, Timóteo e Epafrodito, para imitar esses homens. Vamos para o 3º capítulo. No 3º capítulo, Paulo trata de quê? A alegria, eu coloco aqui, alegria em conhecer a Cristo. Paulo vai tratar aqui do perigo que envolve. A religião moderna trata disso aqui, desse espírito de alegria que acha na comida, que acha nos prazeres. O povo vive de uma alegria centrada no organismo, irmãos, nos sentimentos. Paulo diz, fuja disso. Ele diz, a nossa pátria não está aqui, a nossa cidade não é Ribeirão Preto, não é outra cidade no Brasil nem no mundo. O povo vive atrás disso, de como passear, de como conhecer novos horizontes. Não, diz, nossa pátria está no céu. Um homem preso, dizendo, vou para a pátria. Ele diz, minha alegria é estar com Cristo lá. E então ele fala sobre o conhecer Jesus Cristo. Esse é o capítulo 3. E ele quer que os irmãos tenham o mesmo pensamento. E por fim, o capítulo 4, irmãos. Primeiro ele trata, firmados no Senhor, é o primeiro assunto. Firmados na oração, é o segundo assunto. Firmados em santidade, encher a mente de coisas puras, santas, boas, justas. Nós temos que lutar para isto. E, em quarto lugar, Paulo agradece pela cooperação financeira, material da igreja com ele.
A igreja mandava um sustento para Paulo. E finalmente, saudação e despedida. Maravilha. É isso que temos. Pode bem ser que outro pastor que tenha escrito alguma coisa sobre Filipenses tenha melhores esclarecimentos para vocês. E alegramos nisso porque tem muito mais que nós podemos aprender, tem muito mais dinamismo na carta. Eu gostaria de colocar mais fogo do alto nesta carta, para ajudar vocês, para despertar vocês um senso de alegria no Senhor Jesus Cristo. Espero fazer isso com minhas orações, com meu esforço na palavra de Deus. E aqui nós terminamos esta parte.